O Corinthians, depois da estreia na Sul-Americana contra o Racing, empatando em 1-1, né? A gente já falou muito a respeito do jogo, do quanto eu, por exemplo, considerei o resultado importante, apesar das circunstâncias em que o Corinthians acaba tomando um gol no finalzinho, para muitos uma falha do Cássio. Acho que era uma bola defensável, o Cássio está meio dentro do gol. O primeiro, que é o gol anulado, não acho que tenha sido falha, porque a bola vai muito no cantinho, mas sei que o Cássio, enfim, gera muito debate, né? Né, tem situações em que a galera pega mais no pé, tem muita gente querendo chance para o Carlos Miguel, o que eu entendo, eu acho um ótimo goleiro também, mas a gente está falando de um cara que merece uma atenção diferente, pelo menos eu vejo futebol dessa forma, né? Os ídolos, não que eles tenham cadeira cativa, não é isso, mas o cuidado e a atenção e o tratamento nessa hora tem que ser diferente. O cara, ele não é ídolo à toa, significa que ele entregou muito para o clube. E o Cássio é um desses caras, talvez o maior, né? Talvez o maior desses caras que eu vou citar. Mas enfim, antes de eu chegar nas renovações desses três aí, né, ídolos, Paulinho, Cássio e Fagner, falando desse empate na Sul-Americana e agora o próximo jogo, que será contra o Nacional do Paraguai na próxima terça-feira e com uma novidade. Igor Coronado, que olha, tá difícil, né? Porque ele, depois de muito tempo, o cara sem poder estrear, aquela coisa toda, aquela novela, bababá, daí o cara volta. Aí ele se readequa fisicamente com o elenco, volta, joga 15 minutos. Aí o time é eliminado do Paulista, ele não pode jogar. Aí quando ele vai poder voltar, ele sente uma lesão, né, nesses 15 minutos que ele entrou. Aí depois ele pega a dengue e agora tá recuperado. Apareceu treinando com bola, com os companheiros e tal, então a tendência é que o Igor Coronado esteja à disposição para esse jogo contra o Nacional. Provavelmente não para começar como titular, até porque o time está definido, né? O Antônio Oliveira já tem um molde de escalação que a gente contesta. Eu, pelo menos, contesto com o Romero no banco e com os dois centroavantes, que não funciona para todos os jogos, mas talvez em casa funcione mais. Então, a tendência, provavelmente, né, que ele mantenha o Wesley com o Pedro Raul e o Yuri Alberto no ataque. Mas, no meio de campo, que ele tem o Bidon, que está substituindo bem o Maicon, o Ranieri e o Rodrigo Garro, ele vai ter o acréscimo do Igor Coronado para ser mais uma opção. Provavelmente ganha alguns minutos nessa partida. Outra situação extra-campo importante, o Corinthians está tentando, junto com o fundo de investimentos, o adiantamento de verbas que ele tem para receber das negociações envolvendo Murilo, zagueiro, para o Nottingham Forest da Inglaterra, e também o atacante Felipe Augusto, que foi para o Cercle Bruges da Bélgica. Esses valores, né, o montante dessas duas vendas, significam 80 milhões de reais. Um valor que o Corinthians está tentando antecipar com esse fundo para poder quitar algumas, digamos, pendências imediatas. O Corinthians já conseguiu quitar os direitos de imagem atrasados do atual elenco, 2023 e início de 2024, com a grana do Gabriel Moscardo, que já entrou. Então, o Augusto utilizou essa verba para pagar essas contas com o atual elenco. Tem algumas pendências ainda de atletas que já deixaram o clube. E também com alguma situação que ficou ainda de, né, uma coisinha aqui, outra ali, de luvas e tudo mais, para dar uma melhorada na situação financeira do clube. Então, por isso, esses 80 milhões de reais, o Corinthians está aguardando esse fundo autorizar para que ele possa receber essa grana. E aí vai dar uma sanada boa. Também tem uma possibilidade muito grande, aliás, possibilidade não, né, uma informação de que isso vai acontecer, de que o Corinthians na próxima janela, na janela do meio do ano, entenda que precisa reforçar e por isso vá ao mercado buscar mais jogadores. Por quê? Exatamente porque você entende que no segundo semestre as competições começam a se afunilar. E o Corinthians tem detectado de que, apesar da reformulação inteira no elenco, algumas carências ainda estão surgindo, algumas carências ainda estão gritando. A lateral esquerda é uma delas, o meio de campo é outra, o setor de ataque também precisa de mais reforços. Então o Corinthians vai ao mercado na janela para buscar reforços em nível de titularidade, qualificar o seu time e com isso poder disputar as competições que até lá a gente imagina o Corinthians esteja avançando. Isso em Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, né, dependendo
de onde o clube estiver, mas precisa reforçar em termos de elenco. Vem uma Copa América, pode ter jogadores convocados, né, o próprio Félix Torres, talvez o Diego Palacios, né, se recuperar, alguns outros atletas podem ser chamados, enfim, é importante, porque apesar de tudo que foi feito nessa janela, você joga os primeiros meses do ano e aí você vai identificando, né, peraí, isso aqui foi bom, isso aqui não foi, falta isso aqui, e é nisso que o Corinthians vai focar a partir da metade do ano. E também precisa cuidar do que está acontecendo com jogadores atuais, vigentes, com contrato encerrando. E aí a gente está falando de 3 ídolos do clube. E por isso todo cuidado para você entender de que forma você vai lidar com esses caras. O Paulinho tem contrato terminando agora, gente. Menos de 3 meses o contrato do Paulinho se encerra e você pode simplesmente não renovar e mandar um abraço para um jogador extremamente importante, mas que nos últimos 2 anos teve dificuldades em jogar por conta de lesões graves, sérias, que o deixou aí afastado muito tempo. O Paulinho, mesmo com isso acontecendo nos últimos tempos e com esse contrato aí vencendo na metade do ano, e ele não está jogando ainda, né, mas acho que vai receber mais oportunidades. Aqui nesse jogo contra o Racing ele foi relacionado e não entrou. O Paulinho tem sido muito elogiado pelo seu comportamento, pela sua conduta profissional, pela sua liderança que ele exerce nos bastidores. É claro que isso não é o suficiente para você renovar com o jogador, mas eu acho que são indicativos interessantes, além do que ele pode representar dentro de campo. É que isso a gente precisa ver um pouco mais. Então o Antônio vai ter que escalar um pouco mais o Paulinho para a gente entender se essas coisas se somam. Porque se ele tiver só a parte extra-campo, eu entendo que realmente não faça muito sentido. Agora, se ele tiver uma entrega mínima dentro daquilo que a gente sabe do Paulinho, podendo jogar de primeiro volante ou até de segundo, como um cara que distribui bem a bola, que aparece na área para cabecear, até para finalizar, num chute a média distância ou dentro da área, um cara que arma o jogo, um cara que combate. Se esse cara aos 35 anos tiver vitalidade para continuar entregando performance com todo o entorno que ele tem, renova fácil até o final do ano. É que a gente vai ter que ver um pouquinho mais dele dentro de campo. O Fagner tem 34 anos e o Fagner oscila muito, né? O Fagner, eu realmente tenho minhas dúvidas. Pergunto para você, torcedor, que acompanha o Corinthians há mais tempo, que eu acho que é a opinião mais avalizada possível, né? Porque o Fagner, assim, tem títulos conquistados, é um líder também, é um cara super experiente, é um lateral exímio quando ele está numa, digamos, numa confiança boa, numa função bacana, quando ele tem uma estrutura tática para poder subir ao ataque, o Fagner entrega demais por tudo que ele joga. Às vezes a gente conhece as virtudes e os defeitos do Fagner. Às vezes ele passa do ponto, às vezes ele deixa o time na mão, às vezes, enfim, às vezes ele não entrega tanto essa performance técnica e aí as coisas não valem a pena. Então, por isso que a gente tem que entender qual o Fagner vai renovar ou pode renovar com o Corinthians aos 34 anos. Talvez a avaliação seja de um final de ciclo, mas eu realmente que eu não tenho convicção. E é fato que o Corinthians não vai tomar essa decisão agora, mesmo que possa perder o jogador na metade do ano, né? Assinando um pré-contrato com qualquer outra equipe. Mas a gente está falando de uma relação que provavelmente seja muito clara e transparente com um cara que tem história e identificação no clube. Então você vai conversando com ele e à medida em que o tempo vai passando, você vai entendendo se vai renovar ou não. Você renovaria? E para terminar, o Cássio, que é o que inspira maiores cuidados, né? Aí a gente está falando de um símbolo do Corinthians, de um dos maiores, para muitos, o maior jogador dessa instituição, por todos os títulos que ele conquistou, por toda a liderança, por tantas vezes que salvou o Corinthians. É muito difícil você chegar para o Cássio aos 36 anos, ele que pretende jogar até os 40, 41 anos, e dizer para ele, olha, Cássio, não dá mais. É muito difícil, porque o Cássio vai seguir carreira em outro clube. O Corinthians quer isso, o corintiano quer isso. Eu acho que muita gente só vai se dar conta do tamanho do Cássio a hora que ele sair do Corinthians, a hora que ele parar de jogar futebol. A gente vai tentar entender o tamanho desse cara enfim, com o maior número de jogos de um jogador depois do Vladimir, mas ele pode até alcançar o Vladimir se ele continuar mais tempo jogando no Corinthians. Tem quase 700 jogos o Cássio com a camisa do Corinthians. E eu acho que ele ainda performa, tá? É que a gente pega o último jogo em que ele falhou, e alguns outros jogos que ele falhou, que todo goleiro falha, e aí vai parecer que ele não rende mais. Mas o Cássio já defendeu demais as cores do Corinthians em várias circunstâncias. Ano passado mesmo.
Ano passado, o clube naquela pindaíba, o Cássio ainda foi um dos caras que salvaram o Corinthians de um rebaixamento, na minha opinião. É muito difícil, gente. Eu não conseguiria, de verdade, se eu tenho a caneta na mão, eu não conseguiria encerrar a trajetória do Cássio no Corinthians abruptamente dessa forma nessa temporada, mesmo ele tendo algumas dificuldades, mesmo tendo um Carlos Miguel pedindo passagem. E eu sei o quanto isso é delicado, porque pelas informações o staff do Carlos Miguel também pressiona para que ele receba mais oportunidades. E é difícil, né? Porque é goleiro e é o Cássio. Como é que você simplesmente, não, Cássio, agora nós vamos revezar? Não existe isso, cara. O Cássio é titular. Ele pode perder a posição tecnicamente falando? Pode, em algum momento isso pode acontecer, essa transição pode haver, mas eu não vejo motivo e não vejo sentido para isso acontecer nesse momento. Por isso que assim, cara, é muito difícil a gente lidar com isso. E também, assim como o Fagner, isso só vai ser conversado e discutido mais para o final da temporada. Para a gente entender, inclusive entender do Cássio, qual a aspiração dele. Você quer continuar no clube, você quer jogar em alto nível, você quer renovar, você reduz o salário, né? Porque, enfim, vamos se adequar aqui. Tudo isso vai ser conversado. Minha pergunta é para você. Paulinho, Fagner e Cássio. Renovariam? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, deixe teu like no vídeo e até a próxima.